Explodiu mais uma bomba dentro do Corinthians, dessa vez envolvendo o atacante Yuri Alberto. Paredão Hugo Souza superou nada mais nada menos que o Dida em números relacionados às defesas de pênaltis, e o Corinthians fechou o primeiro semestre de 2025 com um déficit acima de 60 milhões de reais. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a divulgação do Corinthians do balancete do primeiro semestre. E os números são péssimos. O Corinthians fechou o primeiro semestre de 2025 com um déficit acima de 60 milhões de reais. As dívidas do nosso Corinthians não param de crescer. Hoje, chegando na casa de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Infelizmente, a situação financeira do nosso timão vem se complicando cada vez mais. Por exemplo, se por um lado o futebol segue arrecadando cifras milionárias, por outro lado o clube social vem trazendo cada vez mais prejuízos por um todo. Então, estamos falando nesse momento de uma divulgação de balancete do primeiro semestre dessa temporada 2025, os primeiros 6 meses do ano, destacando que o Augusto Melo, presidente destituído no dia 9 de agosto, comandou o Corinthians até o dia 26 de maio e daí por diante o Osmar Stabile acabou assumindo a presidência. Então vamos lá. No futebol, o Corinthians teve um superávit na casa de 35 milhões 862 mil reais. Apesar desse lucro no futebol, no primeiro semestre de 2025, o Corinthians teve um prejuízo de 96 milhões e 89 mil reais com o clube social e os esportes amadores. Nesse departamento, o Timão até arrecadou mais que no ano passado, cerca de 39 milhões 513 mil reais, contra 33 milhões 375 mil em 2024. Mas também o Corinthians gastou mais, principalmente com pessoal e despesas financeiras líquidas. No total, o Timão teve que gastar 61 milhões 114 mil reais com despesas, além de 74 milhões 581 mil reais na parte financeira líquida. Então, o déficit ultrapassou 60 milhões de reais no primeiro semestre e, como eu disse, as dívidas do Timão já estão alcançando, aliás, já ultrapassaram 2 bilhões e 600 milhões de reais, com o aumento, claro, inclusive da Neoquímica Arena. A minha opinião quanto a esse demonstrativo do primeiro semestre de 2025 é a seguinte: é inacreditável como que um clube que arrecada cada vez mais, gasta cada vez mais. Fica impossível de você acreditar que as dívidas do clube crescem tanto assim, enquanto não se fizer um planejamento financeiro, mas um planejamento financeiro que, se seguir à risca, fechar a torneira, por exemplo, as dívidas vão aumentando cada vez mais. Vocês sabem o pior? Toda vez que temos as informações dos balancetes e aí cada vez mais os déficits aumentando, aí acaba surgindo a questão envolvendo a SAF. Primeiramente, eu não estou aqui dizendo que a SAF é problema ou solução para o clube, mas se torna um problema quando você afundar cada vez mais o clube e de repente ter que tomar uma decisão às pressas. Esse assunto SAF já está sendo conversado, tem que ser conversado com paciência. Agora, o que não pode é o Corinthians ser administrado da forma que vem sendo administrado nos últimos anos. É inacreditável como que as dívidas crescem ainda mais quando o clube passa a arrecadar ainda mais. Ou seja, não existe um planejamento financeiro que se siga à risca. Vai gastando, gastando, gastando e ver o que dá. Pelo menos é essa a sensação que passa. Infelizmente, enquanto não se fizer as coisas de uma forma bem rígida,
as dívidas vão aumentando cada vez mais e vai chegar um momento que vai se tornar impagável. Há quem diga que hoje já está impagável pelo tanto de juros que o clube acaba pagando. Então, infelizmente, uma péssima notícia essa divulgação do primeiro semestre e é o nosso timão, infelizmente, cada vez mais afundado em dívidas. E agora vamos falar sobre números impressionantes do paredão Hugo Souza. Por incrível que pareça, Hugo Souza, em pouco mais de um ano de Corinthians, superou números de nada mais nada menos que o Dida. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na noite da última quarta-feira, dia 10 de setembro, e avançamos para a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians até aqui acumula 6 jogos, 6 vitórias na Copa do Brasil e nenhum gol sofrido na competição nacional. E não tomamos nenhum gol ainda por causa de nada mais nada menos que o paredão Hugo Souza, que resolve tanto nos momentos em que a bola está rolando, fazendo grandes defesas, e na partida contra o Atlético Paranaense, o paredão pegou mais um pênalti defendido pelo Hugo Souza com a camisa do Corinthians, e os números impressionam. Vamos lá. Até aqui, em 77 jogos, o Hugo Souza enfrentou 26 pênaltis. Ele fez 8 defesas, 2 chutes foram para fora e 16 foram convertidos. Os números do Dida: 95 jogos e 7 pênaltis defendidos pelo timão. Ou seja, o Hugo Souza tem um pênalti a mais defendido que o Dida em 77 jogos, em jogos a menos. Ou seja, o Hugo Souza agora ultrapassou a marca histórica que era do Dida, com menos partidas disputadas. Então, é um Hugo Souza que já vem sendo convocado para a seleção brasileira e a cada jogo, a cada partida, vem fazendo cada vez mais história. O Hugo Souza está caminhando, mas caminhando rápido, está correndo, na verdade, para se tornar mais um ídolo do timão. A minha opinião quanto aos números do Hugo Souza serem superiores aos do Dida no assunto pênaltis é a seguinte: é impressionante o que o Hugo Souza vem fazendo, é impressionante a história que o Hugo Souza vem construindo no timão. Ele que chegou no Corinthians em um momento de muita pressão no gol, Corinthians que nós havíamos tido as saídas do Cássio e depois do Carlos Miguel, 2 saídas polêmicas. O Hugo Souza chegou em momento de pressão, desacreditado por muitos, e vejam o que o Hugo Souza vem fazendo até hoje. O que ele está construindo, por isso que eu falo para vocês que ele está caminhando a passos largos, correndo para se tornar mais um ídolo do Corinthians. Para mim ele já é um ídolo, porque é incrível o que ele vem construindo, não somente pelos números, mas pela dedicação em campo. E o impressionante é que o Corinthians fretou um voo depois do jogo da seleção brasileira contra a Bolívia, especialmente para o retorno do Hugo. Ele chegou na cidade na manhã de ontem, na manhã de quarta-feira, dia 10, e foi já direto para o CT se preparar para a partida de ontem. Então, impressionante o que o Hugo Souza vem fazendo, vem construindo cada vez mais a sua história com a camisa do timão, e superar números do Dida não é fácil não, principalmente quando o assunto são os pênaltis, porque o Dida sabemos que era um especialista em defender pênalti e o Hugo Souza também, já posso dizer que é. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a informação bombástica envolvendo o atacante Yuri Alberto. Uma notícia que surpreendeu a todos nós corintianos e realmente revela mais um pouco de que as administrações dos últimos anos do Corinthians não têm sido nada transparentes. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Em 2023, o Corinthians, comandado pelo Duílio Monteiro Alves, fechou com o Zenit, garantindo a permanência do Yuri Alberto, com o timão ficando com 50% dos direitos do jogador e o Zenit ficando com 50%. Uma negociação que acabou envolvendo muitas críticas pelo fato do Corinthians ter ficado sem o atacante Pedrinho, Gustavo Mantuan, zagueiro Robert Renan. Então o Corinthians abrindo mão de muitas coisas para a permanência
do Yuri Alberto. Enfim, o Yuri ficou, hoje ele é um dos principais jogadores do atual elenco, atacante que eu nem preciso ficar detalhando a importância para vocês que ele tem para o clube, mas uma notícia que surgiu na manhã dessa quinta-feira, 11 de setembro, acabou sinceramente demonstrando mais um absurdo e que veio 2 anos depois. Vamos lá, eu vou contar. Embora o Corinthians ainda detenha os 50% dos direitos econômicos do Yuri, o Corinthians não terá direito à metade do valor em caso de uma futura venda do atacante. Isso porque no ato da contratação junto ao Zenit 2023, a então gestão do Duílio firmou um acordo que concedeu prioridade de intermediação ao empresário André Cury, assegurando-lhe 10% de comissão sobre o montante que o clube receber em uma eventual venda. Ou seja, vai ter que pagar 10% da parte do Corinthians, não da do Zenit. Exemplo, se amanhã o Yuri Alberto for vendido por 10 milhões de reais, o Zenit fica com seus 5 milhões, 50% tudo bonito, e na parte do Corinthians, os 5 milhões do Corinthians, acaba sendo descontado os 10%, 10% de 5 milhões, que é o exemplo, estamos falando de 500 mil reais, então viria para os cofres do Timão, 4 milhões e 500 mil reais. Diante desse cenário, eu faço uma pergunta para vocês. Na época, quem comandou, quem resolveu abrir mão desses 10%, estava defendendo os interesses do Corinthians ou do Zenit? Porque poderia, no mínimo, ter negociado alguma coisa com o clube russo. Infelizmente, mais uma notícia bombástica envolvendo negociações que foram feitas há alguns anos atrás. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians terá que ceder 10% para o André Cury em uma futura venda do Yuri Alberto é a seguinte. Eu fico me perguntando, por qual motivo? Por que o Corinthians terá que ceder esses 10% ao André Cury? Porque o Corinthians comprou o Yuri Alberto em 2023, o Corinthians não vendeu. Na minha visão, quem vende é quem se compromete. Então, como que é o Corinthians que teve que se comprometer em abrir mão de 10% dos direitos do jogador para ceder ao empresário? E o que é pior, ficamos sabendo mais de 2 anos depois, o Corinthians, quase 3 anos, o Corinthians firmou essa negociação com o Zenit no início de 2023. Então, depois que aconteceram os detalhes envolvendo os 30% do Pedrinho, que o Corinthians não tinha mais, os 20% dos direitos do Robert Renan, que o Corinthians não tinha mais, vendidos, no caso essas porcentagens, no ano passado, na gestão Augusto Melo, e agora começam a surgir coisas depois de alguns anos envolvendo a gestão anterior, mais precisamente a gestão do Duílio. São jogadores que o clube acreditava que tinha porcentagens e na verdade tem porcentagem do lucro que o clube que o adquiriu tem. Então, e aí até dizendo que houve confusão. Aí é um Corinthians que também acaba não tendo agora 10% do Yuri Alberto. Sinceramente, fica difícil. Eu acho que deveria ser feita uma auditoria total em todas as negociações que foram feitas nos últimos 10, 20 anos dentro do Corinthians, porque é impressionante. Mais uma informação bombástica, e dessa vez uma informação bombástica envolvendo o atacante Yuri Alberto, que, como eu disse a vocês, é hoje um dos principais nomes do atual elenco. O jogador não tem culpa nenhuma de tudo o que aconteceu. Infelizmente, parece que as negociações são feitas para prejudicar o Corinthians. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Corinthians ter tido um déficit acima de 60 milhões de reais no primeiro semestre de 2025. E quanto ao paredão Hugo Souza superando o Dida em defesas de pênaltis, o que vocês acham em relação a isso? E sobre essa informação bombástica e surpreendente, pegou a todos de surpresa essa notícia que o Corinthians terá que ceder 10%
da venda dos direitos que terá, no caso, uma futura venda do atacante Yuri Alberto. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!